Olá, galerinha linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de literatura para o sexto ano do ensino fundamental. Tema de hoje, fábula e apólogo. Vamos começar pela fábula. O que é a fábula? É um gênero do tipo narrativo, que é muito popular, né? Para diferenciados tipos de idades, né? Todos sempre gostam de uma fábula ou outra. Ela nasce da tradição oral, lá no século V a.C., e ela vai caminhando pela história da humanidade como história de via oral, contada e passada de geração para geração. Aí vocês têm aí o significado da palavra fábula, que vem de fabulare, que significa história, jogo narrativo. A fábula, ela é uma narrativa ficcional. Seus personagens são animais com características humanas, características como ganância, preguiça, inveja e tantas outras, né? E por meio dessas características, os personagens vão desenvolver essa história na construção de um ensinamento, ou seja, a moral da história. Considerada que ela foi contada oralmente por muitos e muitos anos, nós vamos encontrar diferentes versões para a mesma história. Porém, o que não muda é a moral da história e a função que a fábula tem, que é de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. As fábulas podem ser escritas em prosa. O que é escrita em prosa? É textos com parágrafos ou em versos, da forma de poesia. Os títulos geralmente fazem referência às personagens, o tempo e o espaço relacionam-se com o habitat delas, né? Um exemplo aí, vocês estão vendo aí a imagem da fábula a Lebre e a Tartaruga. Então, onde que eles moram? Na floresta. Então, o tempo e o espaço vai se passar dentro da floresta, e assim por diante. A linguagem é bem simples, objetiva e direta, para que qualquer um dos leitores possa entender. Pode haver diálogo com a presença do discurso direto, ou seja, a transcrição da fala, mas também tem fábulas que não têm diálogo, é apenas a história contada. Bom, sendo ela um texto narrativo, é claro que ela vai ter que ter começo, meio e fim. No início, vão ser apresentados os personagens e a situação. No meio, o desenvolvimento daquela história. E no fim, é o final surpreendente, né? É a moral da história, né? O final é a moral da história. As temáticas, ou seja, os temas das fábulas, são variados. Eles podem ser de todas as temáticas. Olha um exemplo. As características dos personagens, né, vão trazer. O leão vai trazer a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia, a esperteza, né? Então, essas temáticas aí vão variar conforme o autor queira passar aquele ensinamento. Alguns autores de fábulas. Os mais conhecidos autores de fábulas são Esopo, que foi um escravo grego, lá na antiguidade da Grécia, muitos e muitos anos, né, antes de Cristo. Fedro e La Fontaine. La Fontaine, ele já vai ser um escritor moderno que vai pegar as fábulas de Fedro e de Esopo e vai trazer para a realidade infantil. No Brasil, nós vamos ter Monteiro Lobato, Milor Fernandes e Machado de Assis, que está aí no slide. Ele não vai escrever fábula, mas ele vai escrever os apólogos, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, tá bom? Então, aí vocês têm aí as fotos, né, vamos dizer assim, as imagens de quem seria Esopo, Fedro,
né? Esses dois, como são muito antigos, as imagens a gente não tem muita certeza se são originais, são verdadeiras, né? Então, são relíquias que foram encontradas com o passar do tempo. La Fontaine é uma foto verdadeira, né? Machado de Assis e Monteiro Lobato. Acredito que vocês devem conhecer Monteiro Lobato muito mais pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, ali dentro daquele sítio do Pica-Pau Amarelo, vão existir várias fábulas que Monteiro Lobato também vai escrever. Exemplos aí de algumas fábulas conhecidas: a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, a raposa e o corvo, o leão e o rato. Vamos ver agora o apólogo. Como eu já havia falado no slide anterior, quem vai ser um dos maiores escritores de apólogo no Brasil vai ser Machado de Assis. Aí vocês têm a ilustração de um apólogo que ele escreveu, a linha e a agulha. Depois vocês podem pesquisar, é um ensinamento belíssimo que ele traz aí nesse apólogo. O que vai diferenciar o apólogo da fábula? Na fábula, nós temos personagens animais com características humanas. E já nos apólogos, nós vamos ter os personagens como seres inanimados, objetos e até mesmo partes do corpo humano, que vai ter as características do ser humano. Então, qual é a diferença entre fábula e apólogo? Somente os personagens, ok? Então, nele também há um ensinamento de vida, vai ter um moral da história, tem como objetivo modificar o comportamento humano, levando a uma reflexão de ordem moral e social. Nós vamos ter vários tipos de apólogo, né? E temos também alguns apólogos recentes. Nós vamos ver nos próximos slides dois exemplos, um de apólogo e o outro de fábula. Olha aí um apólogo bem recente, né? Um apólogo novo. A coxinha e o pão de queijo. Dois salgados estavam conversando na lanchonete, onde se procriaram um pão de queijo e uma coxinha. Quando a coxinha perguntou: "O que houve? Estou te achando chateado? Perdi a minha companheira. Estou muito chateado Estou muito mais chateado do que nas outras vezes, pois ela foi o casamento que durou mais. Ficou 2 horas aqui ao meu lado." "Calma, pãozinho. Daqui a pouco você arruma outra companheira. Eu, por exemplo, nunca fiquei mais que 40 minutos com um companheiro." Eu sei, mas isso dói, dói a solidão, mesmo que temporária. Olha aí, novas companheiras para você escolher, todas quentinhas. "Oba!" falou o pãozinho com um ar tristonho. Então a coxinha falou: "Mesmo que tenha ido embora, ela sempre será inesquecível no seu coração. E o tempo é a melhor cura para essa dor." Moral da história: as coisas marcantes que acontecem ficarão para sempre em você. E com o tempo, a dor vai sumir, só restarão lembranças. Esse é um apólogo de Vanessa Quintães. É um apólogo novo, né? Um apólogo bem moderno. Então, nós temos aí como personagem a coxinha, né? E o pão de queijo, né? Aqui está o personagem, a coxinha e o pão de queijo. E nós vamos ter aí, ó, o diálogo, a presença do diálogo, do discurso direto, que mostrado aí pelo travessão, tá? Aqui embaixo nós temos a moral da história, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Nós vamos ver agora um exemplo de fábula. A galinha dos ovos de ouro. Todos já devem ter ouvido falar, né? Então, olha, veja que nessa fábula nós não temos nenhuma fala de personagem, tá bom? Então, vamos lá. Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha, que punha todo dia um ovo de ouro. Supondo que devia haver uma grande quantidade de ouro em seu interior, eles a mataram para que pudessem pegar tudo. Então, para surpresa deles,
viram que a galinha em nada era diferente das outras galinhas. O casal de tolos, desse modo, desejando ficar ricos de uma só vez, perderam o ganho diário que tinham assegurado. Moral da história: quem tudo quer, tudo perde. Então, nós temos aí, ó, a presença da moral da história. Não podemos querer tudo, porque quando a gente quer tudo, a gente corre o risco de perder também. Então, essa fábula, aqui nós temos uma fábula, porque nós temos o quê? O personagem, a galinha, tá bom? E o ensinamento, a galinha que botava ovos de ouro. Espero que vocês tenham gostado da fábula e do Apolo. Curtam o canal, curtam o vídeo, deixem seus comentários e até uma próxima aula. Fiquem com Deus, um beijinho no coração de cada um.